a ver com o interesse de cada um. Então é o que está, voltamos naquela coisa de fazer escrever a sua experiência musical que a Denise pediu a vocês. Para você chegar a concluir o que você quer com esse estudo. Por que você está aqui no conservatório? Por que você está estudando música? É prazer? É profissional? Entende? O que você quer com isso? Onde você quer chegar? Isso vai mudar totalmente o que você... A forma como você vai trabalhar essa música. Qual a disciplina que você vai ter. Ela citou o exemplo de uma professora do Espírito Santo que os alunos estudam 4 horas por dia, quando muito pouco. Normalmente é mais do que isso, todos os dias da semana. Mas essas pessoas, elas querem ser concertistas, elas querem passar nesses concursos nacionais que vão dar direito a elas trabalharem tocando, como era o caso do Nelson Freire, Arnaldo Cohen, Marta Argerich, enfim, vários músicos profissionais que ganham dinheiro tocando com orquestra. É um funil, mas não quer dizer que a grande maioria não vai entrar por esse caminho. A grande maioria vai querer aprender música ou por prazer próprio, ou porque quer transformar isso numa forma de ganhar a vida, né? Você pode se tornar, com a formação musical, você pode ou tocar em algum lugar, ou dar aula depois, seja particular, ou seja numa escola, entende? Então, o objetivo é cada um que vai ter que decidir o que quer, e de acordo com onde eu quero chegar, é que eu vou saber como eu vou ter que disciplinar minha vida para chegar lá. Mas esse planejamento ele tem que ter. Outra coisa importantíssima que a gente estava falando em relação ao ouvir, a aprender a ouvir, aprender a tocar e aprender a passar isso para o outro, a usar esse ouvido para se relacionar com o outro. Outra coisa fundamental que você falou, que é em relação ao afeto. A Dora, por exemplo, foi uma professora afetiva. Você pode até... Eu também tive... Eu também tive professora aqui no conservatório que não tocava mais, já tinha até tocado, mas não tocava mais. No entanto, ela despertou em mim o amor por aquilo. Então, assim, a grande pulo do gato de um professor, de um músico para ser professor, é ele ser capaz de fazer. Ele pode nem estar tocando mais, ele pode nem ter mais aquela técnica, mas se ele conseguir fazer o aluno gostar daquilo que ele está fazendo, não precisa mais nada, porque aí o aluno vai correr atrás. Se você não souber ensinar, mas souber fazer o outro amar aquilo que você está ensinando, a pessoa, o aluno que gostar daquilo vai correr atrás. E aconteceu comigo. Não tive tantos professores aqui que me deram todas as técnicas do mundo, não. Mas me deram prazer, me despertaram o prazer. O prazer que leva você para frente. O prazer que faz você correr atrás, querer discutir, querer melhorar, querer... Entende? Então, a grande lição é, para ser músico, ouvir. Para ser professor, gostar. E fazer quem está ali gostar. São as duas palavrinhas-chave. Para ser músico, ouvir. Para ser professor, gostar e fazer o outro gostar. Essa vivência, ela pode acontecer nos grupos, que acontece aqui, tem a prática de conjunto, prática de orquestra. Mas é um espaço que é 50 minutos, um espaço que ultrapassa esses 50 minutos de jogo. Mas aí eu acho que vocês, as gerações que vieram depois da gente,
elas não têm uma união assim. Não sei se é porque cada um tem seu horário diferente. Na nossa época era mais as turmas eram mais assim juntas, né? A gente fazia várias coisas juntas. Então isso propiciava que a gente procurava o outro para fazer com a gente, sabe? Então acho que falta um pouco de iniciativa. Mas isso então é uma questão de vocês se reunirem com a direção e pedirem espaço. Eu escrevi isso no relatório. Mas é uma questão que tem que ser coletiva. Aí a gente entrou numa parte que eu também quero tocar, e ainda não cheguei lá. Eu estou falando basicamente da prática do aprender música e do ensinar música. Mas para que ser professor e para que existe a arte? Né? A gente falou, por exemplo, de um mundo que é baseado em mercadorias. Né? O capitalismo é um mundo que transforma tudo em mercadorias. E a gente falou que a própria música virou mercadoria. E que esse mundo capitalista está num ponto de não ter mais como ir para frente. Né? A crise ambiental é absurda, nós estamos no limite das possibilidades ambientais do planeta. Nós estamos no limite da possibilidade de uma guerra atômica. Então, todos esses problemas que nós estamos vivendo, eles dependem de nós, porque é possível mudar. Nós somos os seres humanos que criamos tudo isso. Então, nós somos os seres humanos que também podemos mudar essa regra. O tempo inteiro eu tenho falado isso, que a música é fundamental por causa dessa possibilidade que ela cria de mudar a realidade. O Paulo Freire, que é um grande educador, ele falava, a educação, ela não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. O Paulo Freire também falava uma outra coisa, que tem a ver com o que a gente falou, que é o seguinte: você primeiro tem que ler o mundo, depois ler a letra. E é o que eu estou falando aqui em relação à música. Primeiro o som, depois a partitura. Primeiro ouvir, depois a leitura. Primeiro aprender, para depois ensinar. Primeiro fazer, e depois ensinar fazendo. Então, esse processo do mundo, a catástrofe que está se avolumando no horizonte, ele precisa ser mudado. E só quem é da arte tem maleabilidade, tem criatividade para transformar esse mundo. O Nietzsche, um filósofo que morreu em 1900, e depois dele Foucault, que morreu em 80, eles dizem que o grande objetivo da vida é você fazer que ela seja a sua própria obra de arte. Portanto, eles tiram você do trilho. Eles falam: você pode não seguir esse trilho que traçaram para você. Você pode não ser capitalista, você pode não ser aquilo que o seu pai e sua mãe querem de você, você pode não ser aquilo que a sociedade cobra de você. Você é livre para criar o seu futuro. Você é livre para inventar um outro mundo possível. Esse mundo que está aí está horroroso. E somos nós que vamos mudar ele. Se nós não mudarmos, ele vai talvez chegar ao fim muito rapidamente. Então, uma escola de música, ela precisa estar consciente disso. E quem vai se propor um dia a ensinar música tem que ter como finalidade criar um outro mundo diferente desse. Utilizar a criatividade, a empatia que a música traz para inventar um outro mundo diferente. Bom, eu acho que para a gente ter uma roda de conversa, é melhor que o microfone fique em aberto agora. Eu tentei passar ideias que eu acho importantíssimas para quem trabalha com música, estuda música, mas eu deixo também que vocês façam as perguntas ou falem o que acham importante dentro desse tema. Certo? Querem perguntar alguma coisa, ficou alguma coisa em dúvida, querem sugerir alguma coisa, ou discordar também, porque ninguém é perfeito, ninguém fala. A verdade não é de uma pessoa só. Né? Eu queria falar, se não foi escuta, dá muito gosto de fazer musical, tudo, mas eu vejo, por exemplo, que as escolas, por exemplo, europeias, vieram com a metodologia
metodologia de música ativa. A música ativa ela veio somente para o aprendizado, fosse aprendizado através da vivência musical. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é um assunto bem relevante para a gente aqui do conservatório. Quando você fala música ativa, você está falando É porque a gente começou a falar sobre Dalcroze. Acho que foi só o único que a gente falou, por enquanto. Sim, não é um método que a gente estudou pelo conservatório, na minha época não usava, mas eu concordo plenamente com esse tipo de método. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu falei aqui. A música, o ensino da música, não é só da música, qualquer coisa que você aprender na vida, só vai ser eficiente se for um diálogo entre prática e teoria. Não adianta estudar uma coisa teórica e não praticá-la. E não adianta só praticar sem teorizar. Porque é só com o conjunto das duas coisas que vai funcionar. E a música, principalmente, dentro dessa linha freiriana, que eu falei agora, em Paulo Freire, ele fala que primeiro lê o mundo e depois lê a letra, tem tudo a ver com o que você falou. Porque primeiro você vai ouvir o som, reproduzir o som, e depois você vai aprender que aquele som pode ser registrado também, para não esquecer. Né? A música, primeiro, ela é uma linguagem. Como você aprende a falar? Você vai para um caderno? Não. Todos nós aprendemos a falar e nos comunicar. Só pelos 4, 5 anos que a gente começa a entender que aquilo que a gente já faz pode virar símbolo. A música é a mesma coisa, é uma linguagem. Então, primeiro você tem que dominar os sons, tanto ouvindo quanto reproduzindo, seja no instrumento, na voz, o que for, ou no corpo, na percussão. E depois é que você vai codificar aquilo e entender os códigos que ele tem. Porque senão o processo é invertido e ele não dá certo. Então tem tudo a ver essa metodologia ativa de aprender música.